Projeto Lendo Juntos. Livro Fonte Viva, item 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Temos aqui, nesse primeiro trecho, a presença da explicação de Emmanuel sobre as nossas imperfeições, não é? Quantas vezes nós encarnamos, nós viemos à vida humana para progredir, para aprender, e muitos de nós temos de voltar muitas vezes para desfazer o mal que fizemos, não é? Ainda mesmo, como ele coloca, a criatura ociosa, quer dizer, passamos aqui muitas vezes entre a inutilidade e a preguiça, e nós somos aí forçados por nós mesmos, né? Constrangidos, eu acho que como coloca o nosso benfeitor humano, Emmanuel é a melhor palavra, constrangidos a voltar, não é? A fim de correr atrás do nosso prejuízo. E ele nos coloca aqui, somente constrói, sem a necessidade de reparar ou corrigir, aquele que segue os passos de Jesus para criar o bem, né? Como nós sabemos, Jesus é o maior exemplo para nós de perfeição, de vida correta, de moralidade e de amor ao próximo, não é? Continuando. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Emmanuel nos coloca aqui nesse ponto algumas coisas muito importantes que nós devemos sempre ter em mente, não é? Quando nós fazemos algo por alguém, não é? Nós devemos fazer isso sem expectativa de remuneração. Fazer o bem pelo simples bem, para fazer o bem somente. Sem exigir nem mesmo o entendimento do nosso próximo, né? Chico Xavier colocava muito essa questão de fazer sem exigir remuneração e sem exigir do outro, né? Nós temos de ser exigentes conosco e indulgentes para com os outros. Sem mostrar-se, lembremos aí da lição do óbolo da viúva, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, pois não somos. Os maiores podem ser os menores no plano espiritual, não é? E vice-versa. Sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos, né, do Cristo, nós vemos Cristo agir em favor do indivíduo ou de todos, da coletividade, sem prender-se, não é? Então é de maneira leve, é de maneira sincera, de maneira tranquila. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Então nós vemos aqui a missão de Jesus, não é? Que veio apenas para executar a vontade de nosso Pai maior, não é? Então que nós aprendamos com esse exemplo e também façamos o bem somente pela alegria de servir. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ou seja, Jesus não deixava de ser grandioso quando falava com uma criancinha ou quando multiplicava os pães. Independente do tamanho ou da importância do trabalho, tudo feito com amor fica muito bom, não é? Muito bem feito.
Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Então vemos Jesus em toda a sua vida seguindo os desígnios que lhes foram colocados por Deus, não é? Sem titubear em momento algum. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então Emmanuel finaliza nos indicando o trabalho incessante em ser útil, em servir ao nosso próximo e tendo Jesus como guia e modelo, nós possamos, quem sabe, sentir em nós mesmos os sentimentos tão sublimes e belos que Jesus sentiu em servir a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.